Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da segunda-feira, dia 18 de março de 2024. Nós estamos no primeiro trimestre estudando sobre o seguinte tema: o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Lição número 12: o papel da pregação no culto. Para a meditação de hoje, a leitura indicada está em Mateus 4:23. E o título dado para essa leitura foi A Proclamação da Palavra de Deus. Está escrito assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Amém. Meus amados irmãos, na continuação do nosso trimestre aí, já na etapa final dele, hoje nós falamos de uma parte que é central, ou pelo menos deveria ser central, no culto ao Senhor. De imediato, é importante a gente entender que nós estamos falando aqui do culto coletivo, né? Da assembleia, da reunião em que o povo de Deus se reúne para coletivamente e publicamente adorar ao Senhor, prestar adoração ao Senhor, ofertar e dizimar ao Senhor e assim por diante. Então, nesse culto público, né, considerando que existe o culto individual, né, nesse culto público, deveria ocupar um papel muito importante, um papel central, né, um papel até predominante com relação ao tempo, né, a pregação da palavra de Deus. E pela leitura de hoje, é exatamente isso que nós vemos, né? Quando o Senhor Jesus, assim que começou seu ministério terreno, foi batizado por João. Depois foi tentado e aí, após vencer o tentador, Jesus começou a pregar. O Senhor Jesus começou a anunciar a palavra. E diz o narrador, né, Mateus, no versículo 23, diz que Jesus percorria toda a Galileia. E aí, três partes do ministério de Jesus são mencionadas aqui nesse versículo, né? Ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Há estudiosos que já contabilizaram e costumam afirmar que a maior parte do ministério terreno de Jesus foi de pregação. Então, portanto, Jesus pregou mais, isto é, há uma dedicação de mais tempo do Senhor Jesus para a pregação do que para o ensino, por exemplo, né? Assim como a questão do louvor, por exemplo, Jesus pregou mais do que cantou hinos, pelo menos é isso que nós vemos nas Escrituras. Então, o Senhor Jesus é consciente que era da necessidade da pregação, da importância da pregação para que o Evangelho fosse espalhado. O Senhor Jesus então nos deixa o exemplo da necessidade da pregação, de como se faz a pregação também, né? E aí é esse modelo de pregação que a igreja deve seguir. Não é à toa que, como nós estamos vendo ao longo desse trimestre, que a igreja é o corpo do Senhor. E por ser corpo do Senhor, a igreja deve continuar o trabalho da cabeça, que é Cristo. Tá certo? Cristo, como cabeça da igreja, pregou
pregou o evangelho, pregou a palavra. E aí então a igreja continua esse trabalho do Senhor Jesus, já que Jesus dirige a igreja, dirige o seu corpo, o Senhor Jesus orienta e governa e conduz o seu povo, e o seu povo, cheio do Espírito Santo, deve proclamar a palavra de Deus. Agora, a verdade é que a nossa realidade não é tão auspiciosa assim. A nossa realidade não é tão boa em relação à pregação. Nesse sentido, cabe aqui uma autocrítica nossa, no sentido de que devemos parar para pensar, né, e fazer nosso aluno, né, na aula do próximo domingo refletir a respeito de será que a pregação tem tido proeminência no culto público, né? Seja de terça-feira, seja de quinta-feira, enfim, quando acontece o culto aí onde você serve a Deus, né? Ou na quarta, ou na sexta, ou no domingo, em especial no domingo, em especial no culto de ceia do Senhor. A pregação tem tido um espaço de destaque, de proeminência, ou virou apenas aquela frase de efeito que se costuma dizer, né? Vamos agora para a parte principal, que é a mensagem, né? Quando na verdade, quando nós vamos ver ali no resumo da ópera, a palavra, a exposição, a pregação teve 15 minutos, teve 20 minutos, né? Então é preciso nós pararmos para pensar se efetivamente a pregação tem tido essa proeminência. E cabe aqui então, após essa aula, a partir dessa aula, voltarmos, né, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, voltarmos a dar o devido destaque para essa parte que é a parte realmente importante do culto, que é a pregação do Evangelho, né? E, na sequência, quando se fala de parte principal, deve-se entender também que a pregação deve ser fiel às Escrituras, né? Outro problema que nós temos enfrentado nos últimos tempos é a qualidade da pregação, né? Ou seja, além da falta de tempo que se dedica à pregação, né? 12 minutos, às vezes 5 minutos, né? Muitas vezes há muito hino, quando é hino de verdade, né? Hino cristocêntrico mesmo, hino que exalta o Senhor Jesus e não a nós, né? Não a pessoa, não massageia o ego, mas hinos que louvam de verdade o Senhor. Ainda nós estamos na vantagem, né? Mas no geral o que nós temos visto é o quê? É uma cantoria sem fim. E aí se corre atrás ali de alguns minutos e às vezes é preciso estender o culto para que o pregador fale pelo menos alguma coisa razoável ali, né? Às vezes o dirigente do culto passa muito tempo e fica gastando tempo que será um tempo lá tomado da palavra, né? São hinos avulsos, hinos em grupo, em conjunto, e às vezes um mesmo conjunto canta 2, 3 hinos, e aí convida-se ainda cantores avulsos, né? Cantores solos, e aí são 10, 12 hinos num mesmo culto, e evidentemente não vai ter tempo para a palavra. E quando há a pregação, a mensagem também muitas vezes fica sem qualidade. Então é preciso que nós proclamemos a palavra sendo fiéis à palavra, apontando Cristo, que Cristo é o Salvador. Cristo é quem cura. Cristo cura assim, é como nós cantamos no hino da harpa. Então Cristo, apontando para Cristo, apontando, mostrando para o pecador que Cristo salva, mostrando para quem já é salvo que Cristo transforma, que Cristo edifica, que Cristo opera.
é Cristo. Cristo deve ser proclamado por meio da sua palavra e o pregador tem que ser fiel às Escrituras. Leve seu aluno a refletir sobre isso, leve seu aluno a entender a importância da pregação, para que seu aluno, quando for pregar, pregue a Cristo. Quando seu aluno for dirigir o culto, ele dirija o culto de tal maneira que ele reserve um tempo aí de 40 a 60 minutos para a mensagem. Que Deus abençoe a sua aula, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Amém.